E aí, nesse caminho, o que a gente tem visto? O Alexandre... Com progressão de pena porque lê um livro. A outra, Ana Carolina Jatobá, tá solta, livre, não é isso? Aberta. Vivendo a mesma vida que eu. Por causa da progressão de pena. Infelizmente. Quem? O mínimo que a gente tinha, que eu acho que outras mudanças, enfim, mas essas são maiores. O mínimo que você tem que ter. Você pegou 30, são 30. Você pegou 20, são 20. Você pegou 15, são 15. Isso é o mínimo. Não é 15 saem 2. Não. Isso é uma falta de respeito com quem fica. É uma falta de respeito com a memória do seu filho. É uma falta de respeito com a memória da minha filha. É uma falta de respeito. E é o que eu falo. Ela simplesmente... Ela tem uma idade bem próxima. Ela tem uma vida pela frente. Eu tenho uma vida pela frente. Ela tem uma vida pela frente. E a diferença hoje entre eu e ela é que ela volta pra casa, ela tá com os filhos dela. Eu volto pra minha casa todos os dias. Não tem sua filha. E eu não tenho minha filha. Então assim, a diferença entre eu e ela hoje é nenhuma. Nenhuma. É zero. E isso é o que mais dói na gente. Sim. E foi por causa disso que a gente lutou tanto e vem lutando, Ana. Hoje, com a lei em Riborel, nós transformamos hoje assassinato contra a criança é crime hediondo. Assim como nossa querida Glória lutou, né? No caso da Daniela, Glória Pérez lutou e hoje assassinato... Em uma época muito mais difícil do que a nossa. Muito mais difícil, foi lá, fez petição, nós fizemos petição também, ela foi lá e pegou na assinatura porta a porta, conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas. E transformou... Isso porque era na Folha ainda, né? Isso, escrito, né? Não era nem hoje em dia que é online. Pois é, e ali conseguiu transformar assassinato como crime hediondo. Nós estamos provando o óbvio. Se o pior tipo de crime qual é? Hediondo, né? Segundo o Código Criminal, no processo criminal. Bom, se o pior tipo de crime é o hediondo, esse tipo de crime tem a pior pena. E hoje nós temos o crime hediondo, a pior pena, mas essa pena não é cumprida. Então, assim, a progressão de regime de pena é o maior descaso que existe hoje com as vítimas. A gente deixa aqui a nossa extrema indignação para isso. A nossa extrema indignação. Porque isso, para quem fica, para a lembrança do seu ente querido, para a lembrança de quem está aqui lutando por justiça, é um absurdo. Então, o criminoso ele tem que pensar 10 mil vezes antes de cometer um crime. Esse é o ponto. E o pior, se ele é réu primário, é pior ainda. Se depois que ele cumpriu, ele tá lá e vai ficar 30 anos, 50, 300, que se cumpra. Não é isso? Por quê? Os casos dos nossos filhos são exemplos e um exemplo muito ruim para a nossa sociedade. Com certeza. A resposta que está sendo dada do Alexandre, né, com progressão de pena, da Jatobá, lá com progressão de pena, que provavelmente vai se estender a Monique e Jairo, é uma resposta muito ruim para os próximos. Por isso que o número de crime, como eu falei, o anuário mostra aí, o número de crime contra a criança no Brasil aumentou muito. E isso é muito culpa da justiça brasileira. Com certeza. A justiça brasileira tem um problema muito sério que precisa ser resolvido. O regime de progressão de pena é uma coisa que a gente vem falando. O nosso caso aqui está demonstrando isso. E o número de crime hoje contra crianças e outros crimes tem aumentado por causa dessa resposta da justiça brasileira que precisa ser resolvida. E aí... As pessoas estão achando que o crime compensa. O crime compensa no Brasil.